Bendito seja o Deus de Israel, a paz, amados, amada do Senhor, que está aí do outro lado dessa telinha, aleluia. Quero trazer um texto do livro de Provérbios, no capítulo 25, no versículo 28, que diz assim: e como uma cidade derrubada, assim é o homem que não sabe conter o seu espírito. Mais uma vez eu vou estar recitando esse versículo. E como uma cidade derrubada, sem os seus muros, assim é o homem que não sabe conter o seu espírito. Está no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Amados, há um texto também no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 10, ao qual Paulo ensinando ali a igreja de Corintos sobre os dons espirituais. Nesse versículo de número 10, Paulo, ele instrui dizendo que sobre o dom de discernir os espíritos. A Bíblia nos mostra, amado, que há 3 espíritos que operam no nosso dia a dia, no nosso trabalho, aonde quer que nós estivermos, nas redes sociais, dentro da igreja. São 3 espíritos que operam: o espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito do adversário. Esses 3 espíritos. Por isso que eu li esse versículo de número, aleluia, capítulo 25 de Provérbios, versículo 28, que diz que e como a cidade derrubada, sem os seus muros, assim é o homem que não sabe conter o seu espírito. Certa vez, Natã, ele chegou para Davi e deu uma palavra para Davi, porque Davi perguntou para ele se podia fazer o templo, se podia fazer uma casa, ou seja, um lugar para a morada da arca de Deus. E Natã automaticamente, amado, falou para Davi: certamente o Senhor será contigo. Faz! Aleluia. A Bíblia diz, amados, que na mesma noite o Senhor veio sobre Natã e falou assim: vai ao meu servo Davi e fala para ele para não fazer, aleluia, uma casa para mim. Livro de Crônicas, amado. 1 Crônica, capítulo 17, versículo 2, versículo 3. No versículo 2, Natã chega para Davi e fala assim: pode fazer uma arca, ou seja, pode fazer um templo, pode fazer uma casa para a arca de Deus. O Senhor será contigo. Mas no versículo 3, daqui a pouquinho, o Senhor aparece para Natã e diz para Natã: fala para o meu servo Davi, para não fazer casa para mim. 2 espíritos ali operando, amado. O espírito do homem e o espírito de Deus. No versículo de número 2, o espírito do homem levou pela sua emoção e falou assim: certamente o Senhor será contigo. E no versículo 3, o espírito de Deus agora vai e fala: não, eu não mandei você falar nada para ele fazer isso. Vá lá e fala para ele que eu não mandei ele fazer casa nenhuma para mim. Amado, precisamos pedir a Deus discernimento, amado, para saber qual é o espírito que está operando. Se é o espírito de Deus, se é o espírito do homem, ou se é o espírito do adversário. O espírito do adversário chegou para Eva e falou assim: não foi o que está escrito aqui? O espírito do adversário: certamente não morrereis. Porque o espírito de Deus chegou para Eva, para Adão e Eva, e falou assim: não comereis. Como é que nós vamos saber, amado, que é o espírito de Deus? Como é que nós vamos saber que é o espírito do homem? Como é que nós vamos saber que é o espírito do adversário? Do adversário, é claro, nós entendemos quando é que é o espírito do adversário que está operando. É quando as coisas, as ofertas, são contra a palavra de Deus. Aí sim é o espírito
espírito do adversário que está, aleluia, te instruindo. Se você está fazendo alguma coisa que é contra a palavra de Deus, é o espírito do adversário que está instruindo. Às vezes, né, alguém te decreta alguma coisa, como Natã, né, não foi o adversário, não foi Deus, mas foi simplesmente o espírito do homem que operou sobre Natã, falando para Natã fazer a casa, porque é óbvio, né? Poxa, fazer um templo para a arca de Deus, poxa, qualquer um profetizaria, mas às vezes não é Deus que está querendo que faça, amado. Aleluia! É o espírito do homem operando. Então, guarda isso aí, amado. E como uma cidade derrubada sem os seus muros, assim é o homem que não sabe conter o seu espírito. Antes de você profetizar, antes de você falar algo, aleluia, fale segundo a palavra de Deus, senão você pode destruir vidas. Aleluia, recebe essa palavra de Deus aí, que Deus possa falar melhor em teu coração. Paz, Deus abençoe a sua vida.